Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 9, já dentro das instruções dos Espíritos, o tópico a verdadeira propriedade. Mensagem psicografada por Pascal em Genebra em 1860, onde ele diz: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na Terra. Esse é um ponto essencial da doutrina espírita. Tudo que a gente tem nessa vida encarnada é um empréstimo, até nosso corpo. Aquilo que a gente pode considerar como nosso é aquilo que a gente leva. E o que é que a gente leva? Os nossos méritos, só. Aquilo que a gente chama de karma, que é uma energia que a gente cria, que pode ser positiva e negativa, né? Normalmente nós temos os dois lados, nós temos luz e sombra, e é isso que nos pertence. E é justamente por nos pertencer que mesmo depois da desencarnação nós vamos levar, né? Por isso que existem em todas as religiões essa ideia, né, de céu, inferno, né? A pessoa foi para o céu, morreu e foi para o céu, então morreu e foi para o inferno, ou seja, ela levou a sua bagagem de méritos ou deméritos que ela mesma construiu, né? E é muito interessante também a gente lembrar que o Espiritismo trabalha com essa noção, mas sem noção de culpa nem de julgamento, e sim de responsabilidade. O que nós construímos, nós somos responsáveis, né? Se construímos coisas negativas, vamos ter depois que nos responsabilizar por elas e cuidar em vidas posteriores daqueles seres aos quais nós fizemos mal nessa vida, né? Por outro lado, também, se fizemos o bem, vamos colher esses frutos do bem que fizemos. É isso. Céu e inferno, assim, de uma maneira bem resumida, seria isso, né, dentro da concepção espírita. E ele segue dizendo: mas, uma vez que é forçado a abandonar esses bens, né, quando a gente desencarna, dele não tem senão o gozo e não a posse real, né? Então, todos esses bens materiais, inclusive nosso corpo, são apenas bens dos quais a gente goza, dos quais a gente usufrui, mas não são posse real nossa, né? Que possui ele, pois, ou seja, o homem, né? Nós, seres humanos, o que nós possuímos, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. E aí ele vai enumerar a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Por isso que a gente percebe que mesmo as crianças pequenininhas, elas manifestam diferença de comportamento, diferença de temperamento, né? Diferença de inteligência. Por quê? Porque eles trazem a bagagem das vidas passadas, das incontáveis vidas passadas. É um corpo de criança, mas é um espírito eterno, né? E como esses bens nos pertencem, ele traz esses bens. E aí, olha que interessante, quando a criança vai se desenvolvendo, ela vai construindo um corpo baseado nessa bagagem que ela trouxe. Por exemplo, se ela trouxe uma bagagem muito negativa, pode ser que ela tenha problemas de saúde, pode ser que ela tenha deficiências mentais. Se ela trouxe uma bagagem positiva, ela vai ter muita saúde, né? Ela vai ter muita facilidade para lidar com as coisas, vai ser uma criança tranquila, vai ser uma criança inteligente, perspicaz, percebe? Então, essa é a nossa posse real. A gente leva para onde a gente for, lá para o plano invisível, e quando a gente reencarna numa outra vida, traz também, em forma de conhecimentos intuitivos, né? A gente percebe isso claramente nas crianças. E aí ele segue dizendo: eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste, embora sirva neste também, como a gente falou, né? O espírito que reencarna com uma bagagem muito positiva, ele começa a gozar de várias coisas positivas, né? Saúde, nasce em condição social boa, né? Por quê? Porque ele construiu uma bagagem positiva em vidas anteriores, né? E isso ninguém tira dele. Ele renasce, porque vocês já repararam, tem espíritos que renascem às vezes em situação assim de extrema pobreza, né? Mas trazem essa bagagem positiva do passado, são perseverantes, são trabalhadores, são inteligentes, e aí rapidamente ele fica adulto e muda de vida, né? Ele consegue construir até uma vida material confortável. Por quê? Porque aquela bagagem que ele construiu de inteligência, de perseverança e tal, ninguém tira dele. Ele leva para onde ele for, em qualquer ambiente que ele estiver. E aí Pascal segue dizendo: dele depende ser mais rico em sua partida
do que sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Aqui ele está falando dos bens da alma. Né? Então a coisa mais importante para nós é quando nós formos desencarnar, a gente ter a sensação, ter essa sensação de que eu estou saindo desta vida melhor do que entrei. Então realmente eu fiz um bom trabalho, né? Saindo melhor, né? Saindo mais sábio, né? Mais inteligente, mais perseverante, mais tolerante, mais amoroso, mais compassivo. Que esses são os bens que a gente leva, né? Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que seriam inúteis. Então aqui ele está fazendo uma crítica justamente a essa coisa de querer acumular muitos bens materiais de forma desnecessária. Por quê? A gente gasta a nossa energia, gasta o nosso tempo, né? Aí vamos supor, como existem exemplos de várias pessoas, compram várias casas, vou comprar várias casas, vou alugar, vou ter ações na bolsa e tal, e aí ele tem que administrar tudo aquilo e fica sem tempo para fazer o mais importante, que é construir toda essa bagagem interna, essa bagagem da alma, que é o que ele vai levar ao sair dessa vida, né? E muitas vezes é interessante a gente ver exemplos disso, pessoas que constroem uma grande fortuna material e quando desencarnam, aquilo em vez de reverter em uma benesse para a família, às vezes reverte numa briga por causa da herança. Né? Então, por quê? Porque foram pais que se preocuparam mais em deixar uma herança do que um legado. Né? Ao invés de educar seus herdeiros, né? Para que eles fossem pessoas boas e espíritos interessados no progresso espiritual, ele foi acumular muitos bens para que depois eles ficassem na desencarnação dele disputando aquilo, né? E criando rixas entre eles, entre a família. E aí ele diz: fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Então isso é sabedoria. Lembrem que o capítulo que nós estamos estudando não se pode servir a Deus e a Mamon, né? A matéria, o dinheiro. Mamon é a matéria, o dinheiro. Então qual é a sabedoria? Servir a Deus. O que é servir a Deus? Construir esses bens que a gente leva para as outras vidas e para a vida futura. Ao viajor que chega a uma estalagem se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Àquele que pode pouca coisa se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Aqui ele está construindo uma figura, né? Você está viajando, se você tem dinheiro, você fica num lugar confortável. Se não tem, vai dormir na palha, né? E aí ele diz assim: assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Então ele está fazendo um paralelismo, uma analogia. Quando a gente chega no mundo dos espíritos, se nós tivermos construído esses bens, que aqui nesse capítulo significa o serviço a Deus, né? O empenho em nos melhorarmos espiritualmente, nós vamos chegar no mundo dos espíritos numa situação confortável, né? Numa situação benéfica para nós. Então ele diz assim: seu lugar nesse mundo espiritual está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que ele o paga, ou seja, não é com dinheiro que ele o paga. Não se lhe perguntará: quanto dinheiro tinhas sobre a terra? Que posição social na terra ocupavas? Éreis príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas as somas das suas virtudes. Então qual é o ouro espiritual? As virtudes que nós construímos em nós mesmos. Esse é o ouro espiritual, né? Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. E tem várias histórias na literatura espírita sobre isso, né? De pessoas muito ricas que desencarnaram e chegaram ao mundo espiritual de mãos vazias, né? E pessoas muito pobres, mas que enfrentaram a sua pobreza com resignação, né? Com dedicação, com empenho para se desenvolver espiritualmente, que chegam lá ricas espiritualmente, né? Ora, a esse respeito o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, né? Ou seja, no mundo espiritual os lugares não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. André Luiz, inclusive, no livro Nosso Lar, ele fica muito surpreso porque ele é ajudado por uma senhora num determinado momento lá no mundo espiritual,
que ela agradece a ele, assim, o bem que ele fez a ela, sabe? E aí ele vai tentar lembrar daquilo, e ele lembra que ele atendeu aquela mulher, assim, porque ela estava pedindo, ele era médico, né? Pedindo para ele atendê-la, mas e aí ela ficou insistindo, ele falou, deixa essa mulher aqui logo, tá? Deixa eu atender, assim, tipo para se livrar, né? Só que até ele fala isso, né? Ele conta isso para dizer, até esse bem que eu fiz de má vontade me serviu, para nos alertar para o valor que o bem tem. Né? Ele falou, se eu tivesse feito com outro espírito, teria ganho muito mais, né? Mas até de má vontade me serviu. Então isso é muito importante da gente ter em mente, sabe? Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui no mundo espiritual, tudo se paga com as qualidades do coração. Com as qualidades do coração. Então não precisa nem traduzir, né? Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Quer dizer, se a gente for rico de virtudes, seja bem-vindo aqui ao lugar da felicidade. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. É a lei de causa e efeito. Né, aplicada aqui a esse tema que eu achei bem interessante, que é a verdadeira propriedade. Então, de acordo com a doutrina espírita, a verdadeira propriedade são essas virtudes que nós construímos em nós. A gente percebe, mesmo na nossa vida atual, que a gente nasceu com determinadas características, tanto que algumas que nos ajudam e outras que nos atrapalham. As que nos ajudam são aquelas boas sementes que nós plantamos no passado e já trouxemos para essa vida. E as que nos atrapalham são as más sementes que nós plantamos no passado e que agora nós vamos ter que corrigir. Né? A gente trabalha para corrigir. Mas o importante é que aqui nós temos na mão o remédio, que é o Evangelho. Né? Os ensinamentos, eles são exatamente para isso. Para nos ensinar a cortar todas as ervas daninhas que nós plantamos em nosso interior. Né? O Evangelho nos dá essas ferramentas para que a gente corte todas essas ervas daninhas que nós deixamos nascer no nosso jardim interior, e para que a gente regue as boas sementes que nós já plantamos em vidas passadas, e para que a gente plante também boas sementes nessa vida que nós estamos vivendo agora. Para quê? Para que a gente saia na nossa desencarnação melhor do que nós entramos quando nós encarnamos.